Ezequiel capítulo 26. E sucedeu num 10º ano, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. E suas filhas, que estão no campo, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti. E disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas, e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis. E lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes. Nunca mais serás edificada, porque eu o Senhor o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora, estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas, que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás, e quando te buscarem então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 27. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. E dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convezes de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos fizeram-nos de marfim gastando em bucho. Das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas, e os lídios, e os de Put eram no teu exército os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres, penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a casta de riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Avã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias, cavalos,
e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o comércio da tua mão, dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, e Panag, e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo, por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Com panos preciosos para carros. A Arábia, e todos os príncipes de Quedar, eram mercadores. Ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Rama eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa. E ouro, negociaram nas tuas feiras. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul, e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste, e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, e tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados, que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia, que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros, os pilotos do mar descerão de seus navios, e pararão em terra. E farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão. E far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi? Como Tiro, como há que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saiam pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram, no meio de ti, os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira, e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, tu te tornaste em grande espanto, e jamais subsistirá. Ezequiel capítulo 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se for o coração de Deus. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebraste, e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Sobrescrito uma não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel capítulo 30. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: Assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put e Lute, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Siene ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois, eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, e venderei a terra entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros, eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Tafne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º, no primeiro mês, ao 7º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor.